É isso aí, galera. Vamos lá? Vamos fazer um exercício sobre o medidor real, ou seja, o multímetro. O exercício que você já leu, que acabou de aparecer para você, fala sobre um multímetro e nesse multímetro nós temos uma resistência interna de 2 ohms e uma corrente de fundo de escala de 0,5 amperes. O que é a resistência interna que apareceu no enunciado para você? Vou até colocar aqui de novo, no enunciado a parte que tem resistência interna para você circular, que tem fundo de escala para você circular. É a resistência do galvanômetro que nós citamos na teoria. O que é a corrente de fundo de escala, onde o ponteiro vai até o fundo, um termo muito utilizado? É a corrente máxima que o galvanômetro suporta, 0,5. Então ele tem essa característica aqui, ó. Legal? Ele quer que você resolva dois itens. Ele quer que você, usando esse aparelho com essas características de máximo e máximo, então aqui é bom você entender que isso aqui é uma resistência, isso aqui é uma corrente máxima que ele pode marcar. Então ele marca no máximo 0,5. Ele quer que você, usando isso, marque uma DDP de 50 volts, transforme isso num voltímetro que possa marcar 50 volts em um dos itens e num amperímetro que possa marcar 20 amperes. Quando eu for transformar em 20 amperes, eu tenho que entender o seguinte, ó, se eu ligar direto em 20 amperes, ele não vai aguentar. E qual é a DDP máxima que essa peça, que esse galvanômetro com essas características consegue marcar? Eu vou fazer O igual a R vezes I. Qual a DDP máxima que ele pode marcar? Quanto que é o R? 2. Quanto que é o I? 0,5. Metade de 2, a DDP máxima é de 1 volt. Então imagina, ó, eu tenho um resistor de 2 ohms que aguenta no máximo uma corrente de meio e trabalha no máximo uma DDP entre os seus terminais de 1 volt. Se eu quiser ligar 50 volts, eu tenho que pegar o excedente 49 volts e atribuir para um outro resistor. Se eu quiser marcar 20 amperes, eu tenho que pegar 19,5 e atribuir para um outro resistor. E eu faço isso aqui nesse esqueminha, ó. Quando eu quiser que esse cara aqui, ó, marque uma corrente de 20 amperes, eu tenho que ligar aqui, ó, em paralelo um outro resistor, que nós até já sabemos o nome dele, vimos na parte teórica, que é um resistor chamado de resistor shunt. Agora, de tal sorte que venha para esse cara aqui o máximo que ele aguenta, que é a sua corrente de fundo de escala, 0,5 amperes, e o excedente que vai passar nesse aqui de baixo é 19,5 amperes. É isso que eu preciso. Qual é a DDP? Entre esses dois pontos aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto, é a DDP máxima que esse cara aguenta, 0,5 vezes 2. Então a DDP aqui, ó, entre esses pontos que eu vou chamar de X e Y, então a DDP entre X e Y é exatamente 1 volt. Como eu posso trazer o ponto X para cá e o ponto Y para cá? Esse aqui está em paralelo. Então, qual é a DDP que esse cara aqui vai trabalhar? Ó? Vou aplicar para ele. A DDP shunt, o resistor shunt e a corrente shunt. Ele trabalha com a DDP de 1 volt. Ele tem uma resistência de 19,5. Certo? E ele vai trabalhar com uma resistência, desculpa, ele vai trabalhar com uma corrente, né, de 19,5 e eu quero calcular, certo? Ele quer calcular a resistência. E ele vai trabalhar com uma corrente de 19,5. Vou passar dividindo, esse meu resistor shunt vai ser 1 dividido por 19,5. Legal? Esse é o valor da resistência. Nós vamos fazer a continha na sequência. Tá? E agora, se eu quiser agora pegar esse cara, mesmo padrão, que trabalha com uma corrente de no máximo quanto? 0,5 amperes. E trabalha com no máximo 1 volt. Se eu quiser que essa peça
marque, vire um voltímetro que vai marcar 50 volts, eu tenho que ligar a ele aqui uma resistência multiplicadora, certo? Que vai trabalhar com 49 volts. Para que isso, MV? Para fazermos o seguinte, ó, quando eu pensar aqui, ó, que entre esses dois pontos que eu estou agora trabalhando, eu tenho uma DDP de exatamente 50 volts, que é o que o meu aparelho está marcando. 1 volt mais 49. Agora vamos pegar só esse resistor aqui, ó, e aplicar a primeira lei de Ohm para ele. U igual a RI. A gente chama esse resistor de resistência multiplicadora. Então eu vou ter a DDP da multiplicadora 49. Quanto tem que valer esse resistor? E a minha corrente é a mesma corrente que passa aqui, porque eles estão em série, 0,5. Então a minha resistência multiplicadora vai ser quanto? 49 dividido por 0,5 ohms. Ou seja, se eu quiser pegar esse aparelho, que aguenta no máximo 0,5 amperes, esse resistor de 2 ohms, que aguenta 0,5, que trabalha uma DDP de no máximo 1 volt, quiser marcar 20 amperes, eu tenho que jogar meio ampere para cá e descer o restante, para que essa soma, o excedente, vá para esse. Ele também é submetido com 1 volt, com a corrente 19,5, eu calculo o valor da resistência shunt. Ok? Agora, quando eu pego esse resistor, que marca no máximo 1 volt, e quero marcar 50 volts, eu tenho que colocar em série, porque em série eu somo as voltagens. Aí o meu aparelho passa a ser isso tudo, ó, marcando os 50 volts. Então esse agora é percorrido pela mesma corrente, porque eles estão em série. Então a mesma corrente de no máximo 0,5 para uma voltagem de 49. Eu acho a resistência que eu chamo de multiplicadora. Então faça essas duas contas. Certo? 1 dividido por 19,5. Certo? Aproximadamente 1 dividido por 20. Legal? E aqui, 49 dividido por meio, que vai dar o 98, tá? Então, isso aqui vai dar um valor aproximado de 1 dividido por 20, certo? 0,5 dividido por 10. Isso aqui é aproximadamente 0,05 ohms. E esse valor aqui ele é igual a 98 ohms. E aí você tem condição de julgar os dois itens que apareceram na questão. Ok? Então essa é uma aplicação direta, bem rápida, do nosso amperímetro, do nosso voltímetro. Ambos reais, que constituem o nosso multímetro. Ok? Aquela peça que tem o chaveamento. É isso aí, galera. Vamos para mais um exercício na sequência. Olá, galera, vamos lá? E agora, nessa questão, o que nós devemos fazer? Vamos relembrar na questão. A questão que aparece ali agora, ele fala assim, você tem um circuito elétrico, tem o aparelho, que é o nosso multímetro, que é esse pedacinho aqui, tá? Tem um resistor, que ele chama de RA, ligado a um amperímetro aqui dentro, ok? Esse aqui é o nosso galvanômetro. E ele fala de um resistor que ele tem que associar a esse, que eles chamam de resistor shunt. Ele até usa o termo, o resistor tem que ser shantado a esse resistor, certo? Então, quando ele coloca esse resistor shunt, que tem 1,0 vezes 10 a menos 2 ohms de resistência, associado em paralelo com o resistor RA de 9 vezes 10 a menos 2, ele diz que a corrente elétrica que o amperímetro marca é de 1 ampere, de acordo com a figura agora, certo? Então, esse amperímetro aqui está marcando 1 ampere. Então, aqui, ó, nesse circuito, eu tenho exatamente 1 ampere. Então, se você olhar direitinho, isso aqui é um exercício tradicional de leis de Ohm. Esquece o restante do exercício. Ele quer que você calcule essa corrente, mas esquece o restante do circuito. Vamos nos prender a esse trecho aqui, ó, a
esse pontilhado que eu estou associando aqui, ó, certo? Entre esse ponto aqui, ó, azul que eu estou fazendo e esse ponto azul que eu estou fazendo, que eu vou chamar de X e Y, existe um ADDP. A ADDP é a ADDP desse resistor aqui. Então, eu vou calculá-la como sendo R vezes I. No caso, é o RA e uma corrente de 1 ampere. Então, quanto vale essa ADDP? RA, 9 vezes 10 a menos 2. E afirmou que a corrente que passa aqui é de 1 ampere. Ok? Então, a minha ADDP entre X e Y é exatamente 9 vezes 10 a menos 2 volts. Agora, observa que esse ponto X eu posso trazê-lo até aqui e esse ponto Y até aqui. Ó. Então, esse resistor aqui também está entre X e Y. Então, vou aplicar para esse cara aqui agora. Então, vai ficar a DDP entre aqueles dois pontos, X e Y, é igual agora o que eu chamo de RS e a corrente que passa por ele, que eu vou chamar de IS. Ok? Então, vai ficar o XY é igual. Aliás, eu já tenho o valor, né, do U entre X e Y. Vamos colocá-lo aqui direto. Ó. Qual o valor de U entre X e Y? Eu acabei de calcular. Então, a DDP entre X e Y, 9 vezes 10 a menos 2, é igual ao RS que ele me deu o valor, 1 vezes 10 a menos 2, vezes a corrente que passa no resistor shunt. 10 a menos 2 fechou, morreu. A corrente que passa no resistor shunt é igual a 9 amperes. Legal? Essa é a minha corrente do resistor shunt. Agora vamos lá. Se a corrente que sobe aqui é 1 ampere e a que sobe aqui são 9 amperes, essas duas correntes se juntam exatamente nesse ponto X e eu posso, inclusive, aqui, para relembrar, aplicar a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. E aí eu tenho um somatório de 9 mais 1, dando uma corrente de 10 amperes, que é a corrente que vai passar no restante do circuito, que é a corrente I que ele deseja. Tá? Então aqui, primeira lei, somatório da corrente que chega nesse nó. Então esse aqui é o nó que eu estou analisando. É exatamente igual ao somatório da corrente que sai desse nó. Então chega 1 mais 9, 10. Sai para cá, 10 amperes. Que é exatamente o valor da corrente I que ele quer que você marque no seu gabarito. Ok? Então, quanto vale essa corrente I? Ela vale 10 amperes. Tudo bem? Então, lembre-se, o aparelho está aqui, escondidinho. Esse aparelho dentro dessa caixinha pontilhada é o que eu chamaria de multímetro. É o nosso galvanômetro, podendo sim ser chamado. Ok, galera? Tudo tranquilo? É isso aí. Vamos lá. Se você gostou, dê um like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Isso aí, galera. Um grande abraço.